Amados, a graça e a paz do Senhor, estamos nesta noite terminando a epístola aos Romanos, mas clamando ao Espírito Santo que continue nos ensinando, nos abençoando, dependemos dele, amém? E vamos estar então fazendo uma oração pedindo que ele nos ensine esse restinho de estudo de Romanos, capítulos 13, 14, 15 e 16, amém? Nós vamos estar fazendo um apanhado desses capítulos e vamos estar crescendo em nome de Jesus, pela ajuda, pelo poder, pela vontade do Espírito Santo em nossas vidas. E logo depois de nós orarmos, nós vamos estar ouvindo o nosso amado irmão Leandro e o diácono Marcos também trazendo palavras de Deus ao nosso coração. Então vamos estar orando e clamando a Deus para que o louvor, os louvores, tudo que vai acontecer nesta noite lhe seja agradável e ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós somos teus filhos e dependemos de ti. Senhor, aprendemos na tua palavra a depender do Senhor. Estamos clamando que nesta noite seja uma noite de bênção, Pai. Não só no estudo, Pai, mas na formação que o Espírito Santo faz em nossas vidas, do teu conhecimento, Senhor Deus, da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Fala-nos nesta noite, nós clamamos, nós te agradecemos pela tua vitória na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, meus amados, a paz e a graça do Senhor Jesus. Hoje eu trago para a vossa reflexão Hebreus 11, versículos 6 e 7, que dizem assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Meus amados, eu gostaria de comentar um pouquinho hoje sobre fé, mas no aspecto do nosso comportamento, das nossas atitudes. Os nossos comportamentos, atitudes, decisões, elas precisam refletir a nossa fé. Nós vemos aqui um exemplo de Noé, em que mesmo diante de uma situação muito improvável, né, sem sinais de que haveria um dilúvio, mas ele ouviu a Deus e ele obedeceu. Ele foi em direção à construção da Arca de Noé. Ele não ficou esperando a arca cair do céu, ele não ficou esperando aparecer madeira, alguém levar madeira para ele, mas ele creu e buscou a realização desse projeto. Outro exemplo que nós temos na Bíblia que me veio à mente foi quando, depois de 3 anos, Elias profetizou que ia haver chuva em Israel, depois de 3 anos de seca. Ele profetizou e ele subiu no Monte Carmelo e ele foi orar. Então, por 7 vezes ele orou e pediu para o moço ir ver se tinha nuvens para o lado do mar. E apenas na 7ª vez apareceu uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E esse sinal foi o suficiente para ele dizer que ia chover, e desceu do monte e passou um pouco e realmente choveu. Então quer dizer, irmãos, muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus, uma direção de Deus, mas ficamos com os braços cruzados. Nós precisamos tomar atitudes que refletem a nossa fé na promessa, na palavra que recebemos de Deus. Ou então é porque realmente nós não cremos que vai acontecer. Porque a fé, como diz em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, se nós temos fé, então nós precisamos andar na direção daquilo que acreditamos, mesmo sem existir. Que possamos agir, então, como Noé, como Elias, como Abraão e vários outros homens de Deus que agiram conforme a fé que eles tinham.
Então, nossas atitudes e comportamentos, irmãos, precisam exteriorizar a nossa fé, a fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos na palavra dele e nas promessas dele para a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de ti, glorificamos o teu santo nome, Senhor, te exaltamos, meu Deus, por sua bondade, misericórdia e amor, e pedimos nessa noite que o Senhor aumente a nossa fé, dê uma porção maior de fé para as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos, mesmo diante de situações improváveis, mas que possamos nos posicionar e caminharmos em direção à nossa promessa, em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Mesmo sem existir, Senhor, mas que nós possamos ter essa certeza, a convicção dos fatos que não se veem, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um que nos ouve hoje, que nos assiste hoje, meu Deus. Fortaleça a fé de cada um, meu Deus, e que cada um possa tomar um posicionamento de fé em direção à sua promessa. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Mais uma vez, uma rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder estar aqui estudando a sua palavra. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, a manifestação da sua graça, do seu amor para conosco. E hoje, mais um dia, não podia ser diferente, Eu queria compartilhar com os amados aqui uma palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios 3, a partir do verso 16. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que diz: Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Louvado seja Deus pela sua bendita e poderosa palavra. E nos últimos tempos, meus irmãos, o Senhor tem me incomodado muito a voltar a essa questão de verdadeiramente ser autêntico, ser genuíno, de ser um servo verdadeiramente sem máscaras, como o texto diz aqui, e todos nós com o rosto descobertos, privados de qualquer tipo de sentimento ruim, privado de qualquer coisa que não glorifique o nome do Senhor, e a gente a cada dia tem sido posto à prova nessa questão. A gente vê que nos estudos que estamos sendo ministrado pela vida do nosso amado pastor Aldemar, Paulo, através do livro de Romanos, Paulo fala muito a respeito disso, a respeito de santificação, a respeito de amor, a respeito de obediência. Romanos ele vai trazendo tudo aquilo que Paulo já tinha observado de coisas danosas que estava ali naquela igreja e que precisavam ser tiradas, corrigidas. Conosco também não é diferente, para que possamos, como o texto diz aqui, sermos transformados de glória em glória e sermos a própria imagem de Cristo. Mas, para isso, precisamos deixar as mazelas de lado, precisamos deixar as coisas que nos impedem a chegar a sermos cheios do Espírito Santo de Deus de lado. Como Hebreus diz, que sem santificação ninguém vê a Deus. Então, que essa palavra possa arder no nosso coração e que a cada dia venhamos nos esforçarmos para alcançarmos a excelência da santidade perante ao Senhor. Amém, meus queridos? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu nos ouve, Tu nos cura, Tu um dia nos salvou, Tu tem, ó Deus, planos, projetos grandiosos nas nossas vidas, Pai. Mas para isso precisamos dar liberdade ao Teu Espírito para atuar em nós, para apagar de nós mazelas, para apagar de nós
pecados, Senhor, para apagar de nós sentimentos danosos, sentimentos que não glorificam o Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a deixarmos de lado tudo aquilo que não glorifica o Teu nome na nossa vida, Pai. Que possamos nos esforçar para corrermos a nossa carreira, corrermos, ó Deus, aquilo que Tu tem proposto a cada um de nós, para que possamos ser testemunhas eficazes do Teu reino nesse mundo, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, cada ouvinte, Senhor, aonde essa mensagem chegar, aonde esse estudo chegar, que haja transformação, cura, salvação, libertação, que muitos ouçam a falar de Ti, Senhor. Muitos entendam que só há salvação em Cristo Jesus. Que muitos, ó Deus, se entreguem a Ti e que muitos, ó Pai, possam Te usar como exemplo, que possamos Te ter como exemplo, Senhor, no nosso viver diário, na nossa casa, no nosso lar, que o nosso lar reflita a Tua glória para a nossa vizinhança, para a nossa parentela, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Continue nos sustentando neste mundo mal. Nos proteja, Senhor, dos ataques inflamados do maligno, Senhor. Fica conosco, Jesus, e nos alicerce a cada dia mais e mais na Tua palavra. A Tua palavra que é espírito e vida, Senhor. E que essa palavra possa tomar vida no nosso espírito, Senhor. E que não venhamos a ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, dos Teus princípios na nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Abençoe a cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus queridos. Eis que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti engano. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti engano. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Amém. A graça e a paz. Amados, é muito bom nós estarmos estudando hoje a Epístola aos Romanos ainda. Vamos estar hoje vendo 4 capítulos de forma rápida, né? Mas eles vão nos trazer bastante entendimento da palavra, né? Nós estamos em Romanos 13. Romanos 13, vamos estar vendo aqui o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso é muito importante, né? Você precisa saber respeitar quem Deus colocou como autoridade sobre a tua vida, tanto no mundo espiritual quanto no mundo secular, né? Você deve respeitar o seu chefe, você deve respeitar o governador, você deve respeitar o presidente, você deve ser uma pessoa que honra, né, as autoridades. Porque se você não fizer isso, se você não respeitar o seu pastor, se você não respeitar alguém que esteja sob autoridade naquele momento sobre a tua vida, Deus não vai te honrar, Deus não vai te dar condições de você sustentar essa tua rebeldia, né? Por mais certo que você esteja, você tem que saber que existem autoridades, né? Existe o jeito certo de falar. Então, esses capítulos últimos de Romanos falam muito sobre o relacionamento entre gentios e judeus. Nós já vimos isso no começo do estudo, né? Os judeus salvos voltaram depois da morte de Cláudio para uma igreja que era já chefiada pelos gentios, né? Agora, gentios salvos e judeus salvos, todos irmãos em Cristo, todos iguais diante de Deus, mas se você tem uma autoridade, você deve respeitá-la, né? Você deve respeitá-la. E ele aplica isso dizendo lá no versículo 4, a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, né? São muitos os testemunhos, né? Quando você tenta fazer alguma coisa diferente do que a autoridade está mandando, você não consegue bom resultado naquilo, né? Você deve orar a Deus pela sua autoridade, você deve ajudar e deve esperar em Deus que aquele que está acima dele, que é o próprio Senhor Jesus, coloque a sua autoridade no caminho de te abençoar. E muitas vezes a autoridade é usada para fazer o que você não quer, né? Mas é bênção de Deus, né? Tem uma irmã, eu não vou falar, mas ela queria fazer o seminário, né, numa época. E o que é que aconteceu? O pastor disse, não, você não vai fazer agora. Ela não entendeu, ela queria fazer o seminário, mas não era a hora de Deus. Quando ela foi liberada pelo Senhor para fazer, e aí sim, sob a autoridade certa, na hora certa, ela fez o seminário, ela cresceu, foi muita bênção, e hoje é professora do seminário, uma mulher que foi abençoada. Se ela seguisse o caminho anterior, depois ela descobriu que ela não teria recebido bênçãos, teria sim passado por sofrimentos. Então, a autoridade muitas vezes é usada para te levar a fazer o que você não quer, mas isso é bênção. Se você está nas mãos de Deus, Deus cuida de você. Nós já vimos no Salmo 125 que Deus não permite que o inimigo faça com que a autoridade te prejudique, porque Deus é contigo. Se você confia no Senhor, Ele garante a tua bênção, amém? E o Senhor Jesus mesmo, falando sobre autoridades humanas, né? Ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui no versículo 7, ele fala, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Você deve respeitar a autoridade. Então aqui, quando é do mundo, a César, você deve respeitar. Mas eu estou ligado diretamente a Jesus? Não. Jesus colocou uma cadeia de comando sobre a tua vida, você deve respeitar. Amém? Então, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Esse é um princípio de um bom relacionamento, não só na igreja, mas no mundo também, e para que você seja bênção nesse mundo. Amém? Bom, aí nós vamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 14. Novamente, o relacionamento agora entre os cristãos judeus que, veja bem, tinham toda uma tradição judaica,
né? Não comiam carne de porco, por exemplo, né? E os cristãos gentios que vinham de uma outra leva, um outro pensamento, né? Eles eram mais liberais em relação a qualquer tipo de alimento para comer, né? A gente vai ver que existem momentos em que o Senhor permite que você passe por situações assim, né? E a gente vai entender aqui em Romanos 14 várias situações para nós não só fixarmos isso no nosso coração, mas colocarmos em prática quando for necessário. Presta bem atenção. Primeiramente, vamos entender a questão de como os cristãos gentios estavam certos. Então, Paulo diz que eles eram mais fortes. E os cristãos judeus, que eram os que conheciam mais o Velho Testamento, tinham feito da lei um legalismo, né? Mas com o coração sincero. Então, presta atenção à situação. Eles guardavam mandamentos da lei que não era mais necessário serem guardados, né? Eu vou dar um exemplo. Pedro, quando estava na casa de Simão Curtidor, é chamado para ir à casa de Cornélio um pouco antes, desce um lençol com todo tipo de animal, né? E Deus dá uma ordem para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro diz: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro ou imundo. E vem a ordem novamente, vem a ordem novamente. E aí então Deus diz para ele: não considere imundo, né? Aquilo que Deus julga que é bom para você, né? Jesus falou que o que contamina o homem não é o que desce pela boca, né? Mas é o que sai do coração, e considerou limpos todos os alimentos. Então, Jesus já tinha dito isso, o Espírito Santo falou com Pedro, né? Lá em Marcos 7,19, Jesus falou, todos os alimentos são limpos. Mas os judeus tinham uma arraigada tradição na lei, né? E o que é que acontece? Eles estavam presos, né, àquilo. E aqui então Paulo fala: olha, você que é forte, numa primeira situação, acolha o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Veja bem, não é próprio de crente discutir opiniões. Amém? Mandamento bíblico. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Tudo bem, deixa ele comendo legumes lá. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo. Porque Deus o acolheu. Veja bem, Deus recebeu aquela dedicação sincera do cristão judeu que estava sem comer sangue, sem comer carne de porco, etc. Quem é você para julgar o servo alheio? Direto, né? O Senhor aqui fala direto. Quem é você para julgar o servo alheio? Então, muito cuidado, que Jesus está dentro do teu irmão. O que você falar com ele, Jesus está recebendo, né? Aquelas palavras. Então, não julgue o servo alheio. Para o seu próprio dono, ele é um servo de um senhor. O senhor dele não é você, é Jesus. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Tá certo? Depois, no verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. No caso, o sábado, né? Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Nós pensamos assim, né? Nós entendemos que é um dia, o domingo é um dia especial, sim, porque é um dia que nós temos nós temos liberdade, tempo para buscarmos mais ao Senhor. Mas nós buscamos ao Senhor de todo o coração só no domingo? Não, nós buscamos ao Senhor de todo o coração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Já o judeu entendia que o sábado era um dia especial, né? Como existem também irmãos que consideram que as coisas são santas só no domingo. Não, todos os dias são santos para o Senhor, né? Mas ele fala aqui, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Você acha que deve ser assim? Então, faça para o Senhor. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Pronto. Então, ele está dizendo o seguinte, não discutam. Tenha uma opinião bem definida no seu coração, né? Por que julga o seu irmão? Lá no verso 10. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus.
E verso 12, eu estou em Romanos 14, verso 12. Assim, pois, guarda bem isso, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não tem outra situação, né? Então não fique julgando, você não é senhor dele. Pronto, né? Agora, vamos ver uma outra situação. O irmão é fraquinho e ele acredita, você é forte, né? Você é gentio, no caso, né? A liderança da igreja era uma liderança gentílica, né? Paulo está falando, você que é mais forte do que os cristãos judeus, na sua opinião, né? Se bem que, presta atenção, irmão, vamos falar a verdade. Eu hoje estou um pouquinho melhor do que ontem, ou seja, do outro ponto de vista. Eu ontem estava pior do que hoje, né? E ontem eu agradava a Deus do meu jeito, né? Hoje eu estou um pouquinho melhor, então eu estou agradando a Deus melhor. Amanhã, se Deus quiser, eu terei aprendido coisas novas, eu estarei melhor do que hoje, ou seja, hoje eu estou pior do que amanhã. E se eu ficar julgando o irmão que está no nível espiritual, outro que está em outro nível espiritual, eu estou pecando. Eu estou pecando, porque isto é, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o que Deus está vendo não é propriamente o grau de conhecimento que você tem. O que Deus está vendo é o grau de entrega que você faz, né? É o seu coração. Ele não está querendo saber bem os seus costumes, usos e costumes, o que você pensa, a tua teologia, não interessa. Interessa é o teu coração, o quanto você ama a Deus e o serve do teu jeito. Do teu jeito, você está servindo a Deus do teu jeito. Então nunca vamos julgar um irmão, criticar. Não, esse irmão aqui não está ainda no nível espiritual que eu estou. Oi, Jesus, cuidado com isso, né? Porque ele pode estar daquele jeitinho dele ali, servindo a Deus com todo o coração. Amém? Considere sempre o seu irmão, amém? Aquilo que ele tem, ele está servindo de todo o coração a Deus. O ame e respeite, né? É o que ele fala aqui. Bom, mas vamos ver uma outra situação. Você já alcançou um conhecimento maior, mais profundo, e o seu irmão não. O seu irmão não. Então, ele fala aqui, se por causa de comida o teu irmão se entristece, você que sabe que pode comer, mas ele coitadinho, está ficando muito traumatizado, porque você é o líder da igreja e está comendo tudo, e ele acha que deve ser... Então, ele fala o seguinte... Já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Eu estou no verso 15. Não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, né? Então você tem que entender que machucar o irmão não é de Deus. Você vai numa igreja que tem o uso e costume de usar um determinado tipo de roupa. Não, eu sei que posso usar outra roupa. Você vai lá com a tua roupa e os irmãos que me engulam. Isso não é cristão, isso não é ser de Cristo, tá, irmãos? Você tem que se adaptar e fazer as coisas de acordo com aqueles irmãos. Você não está aqui chamado por Deus para mostrar para aqueles irmãos que eles estão errados, né? Não é assim, é com amor, né? É com amor. Então você tem que ter cuidado com isso. Versículo 22 e 23. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Presta atenção, você sabe como agradar a Deus do teu jeito, então faça isso, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não faça as coisas porque outras pessoas disseram para fazer, faça o que você sente que deve fazer, né? Faça aquilo que está no teu coração. Eu não como determinado tipo de alimento porque eu acho que ofende a Deus, então não coma, né? Eu como porque eu acho que agrada a Deus, então coma, mas faça isso segundo aquilo que você tem diante de Deus. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então não comece a comer porque o irmão disse que é para comer. Se você ainda não entendeu que pode comer carne de porco, continue agindo assim. Eu não vou comer carne de porco, porque eu quero agradar a Deus desse jeito. Está errado. Jesus já ensinou que não, mas você ainda não alcançou isso. Então você é um fraco, segundo Paulo, mas Jesus te ama desse teu jeito. Então não queira agir de uma forma diferente daquilo que você crê, porque isso é falta de fé, de fato, né? Você está agindo de acordo com os homens, não segundo o que você crê que seja para agradar a Deus, e o resultado é ruim. Então, se não provém de fé, é pecado, né? É pecado.
E aqui no versículo 1 a 4 do capítulo 15, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Voltamos àquele assunto. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então eu tenho que entender que eu devo respeitar, né, aquilo que os irmãos conhecem e vivem, né? Versículo 5 e 6 agora aqui. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós vimos Romanos 12, ele falava sobre os dons, ele falou, olha, cada um tem um dom de fé, o dom de cura, o dom da palavra, o dom de revelação, mas somos um corpo só. O objetivo maior, não só da carta aos Romanos, mas do Espírito Santo na igreja, é que haja uma unidade, né? E Deus tem paciência, é consolador e concede que a gente tenha o mesmo modo de pensar, sejamos unânimes. Paulo enfatiza isso em todas as cartas, né? Para que vocês, unânimes e em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, resumiu, né? Nós precisamos entender que somos todos membros do mesmo corpo, né? Lá em 1 Coríntios 11, ele chega a dizer que quem não discerne o corpo fica doente. A gente tem que entender que nós somos todos iguais diante de Deus, né? Cada um com ministério diferente, mas todos dependentes uns dos ministérios dos outros. Nós precisamos, né? Ninguém pode viver só com o seu ministério. Precisamos uns dos outros. Assim como o pé diz, não posso viver sem a orelha diz, eu não posso viver sem a mão, e assim somos nós, amém? Versículo 7 a 9 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ele está puxando uma brasinha, né, para a sardinha dele, né? Presta atenção. Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, dos judeus. Jesus Cristo pregou para quem, irmãos? Só para os judeus, né? Presta atenção. Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para confirmar as promessas feitas aos judeus, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, ele está novamente unificando o fato de que Jesus é Senhor de todos. Jesus, então, valoriza os judeus, né? Ele começou lá em Romanos 1 dizendo, primeiro dos judeus e depois do grego. Então, Jesus pregou primeiro aos judeus, falou, comecem pregando o evangelho em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os gentios são abençoados também pelo mesmo evangelho, né? Somos feitos filhos de Abraão, somos Israel de Deus, mas devemos valorizar o fato de que Jesus tem o lugar para o cristão judeu, como tem para o cristão gentio. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que é Davi, né? A raiz de Jessé, que é o filho de Davi, Jesus, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Olha, Jesus foi ministro da circuncisão, ele começou, e agora ele está falando que Jesus é o rei dos gentios também, né? É o Senhor dos gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, né? Amém? A gente vê que o reino de Deus não é comida e bebida, né? Mas é amor, justiça e paz, ou seja, é o reino de Jesus
que não é para ficar discutindo opiniões, né? Ficar discutindo pontos de vista, mas é para unificar, né? Para todos termos o único propósito de darmos glória, para que glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Amém? Bom, e aqui então, irmãos, começa a haver a despedida da carta, né? Paulo começa a fazer um processo agora de despedida. Vamos correr um pouquinho aqui. No versículo 15, ele fala: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Ele está lembrando que ele é ministro aos gentios, né? E ele fala sobre o que Deus tem usado ele, né? Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Força de sinais e prodígios que o Espírito Santo fez na vida de Paulo para levar gentios à fé em Jesus, né? Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, lá no versículo 21, eu estou em Romanos 15, 21, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a seu respeito o entenderão. Ou seja, Paulo se considera chamado para os gentios, aqueles que não tinham ouvido falar de Jesus. O ministério de Paulo era para desbravar fronteiras, né? Era para chegar onde Jesus nunca tinha chegado. E por isso ele diz, por esta razão, muitas vezes eu quis ir a Roma, mas não pude, porque em Roma já havia uma igreja forte, né? Não era então a propósito de Deus que ele fosse lá naquele momento. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E ele aqui está dizendo dos planos que ele tem. Ele vai até Jerusalém, né? De fato ele será preso lá em Jerusalém, pouco tempo depois, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas essa foi a última carta que Paulo escreveu no período em que ele estava fazendo o seu ministério itinerante, no final da sua terceira viagem missionária, né? E aqui, então, ele está dizendo, e o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E aí vamos para Romanos 16, o último capítulo, amém? O último capítulo de Romanos. E aqui ele começa a citar um monte de gente, né? Paulo sempre manda cumprimentos para um, para outro e tal, mas é interessante a gente ver a preocupação do apóstolo em trazer para a prática, né? Essa comunicação, essa comunicabilidade do seu ministério, da sua pessoa, né? Nós devemos ser assim. Eu preciso aprender isso e muitos de nós podemos aprender isso cada dia mais um pouquinho, né? Nos tornarmos bastante comunicativos, né? Não segundo um modo de ser que não seja nosso, mas segundo o Espírito Santo, amém? Você pode estar sempre atento para que o Espírito Santo te use, né? Na vida de muita gente. E ele começa, irmãos, falando mais de judeus do que de gentios, né? Então é um detalhe importante. Ele fala da irmã Febe, né? Que foi protetora de muitos, e inclusive de Paulo, né? Ele fala de Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, que tinham sido expulsos de Roma. Nós vemos lá na carta aos Efésios que eles foram para Corinto, porque eles haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, voltaram para Roma agora aqui. Então a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila eram judeus, e ele está aqui mencionando, esses caras são muito especiais, né? E a igreja dos gentios agradece, né, ao trabalho deles. A Epêneto, primícias da Ásia, ou seja, esse era gentio. Maria, que muito trabalhou por vós. Andrônico e Júnias, meus parentes, ou seja, judeus, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. A Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, meu amado Estaques, a Apeles, aprovado em Cristo, aos da casa de Aristóbulo, a meu parente Herodião, outro parente de Paulo em Roma também, aos da casa de Narciso, a Trifena e Trifosa,
as quais trabalhavam no Senhor, a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, esse era judeu, e que também tem sido mãe para mim. A Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles na casa deles. No tempo que nós estamos falando aqui, a igreja primitiva se reunia em casas, né, irmãos? A Filólogo, Júnias, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. E aqui no verso 17, ele fala um recadinho aqui, né? Paulo lembra, o Espírito Santo lembra ele, espera aí, é bom ser comunicativo, é bom falar com todo mundo, mas presta atenção. Eu estou em Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Isso sempre houve. Né? Uma coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, lá desde Eclesiastes, né, é que o que era, é e será de novo. Né? As coisas se repetem. Então, na igreja primitiva também havia, na igreja do princípio, né, havia também aqueles que provocavam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. É um mandamento. Se afastem desses caras. Uau! Né? Alguém que cria problemas assim, essa pessoa está querendo criar um grupinho dentro da igreja para falar mal do pastor, para criar escândalo, para levar pessoas para o pecado, para fazer pouco caso da palavra de Deus. Então, fora, né? Se afaste deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Aí cabe a nós, irmãos, exercermos o discernimento. Muitas vezes a pessoa com um jeitão de crente, né, com palavras suaves, com linguajar de crente, citando a Bíblia, ele joga um monte de coisas falsas para dividir os irmãos, para criticar. O espírito basicamente desses irmãos é crítica. Né? Toda vez que você vê um irmão tomado pelo espírito de crítica, pode contar que ele vai cair da fé. Né? Se ele não se consertar, se ele não se quebrantar, não é esse o espírito de Jesus. Né? O espírito de crítica não acrescenta nada. Né? Quando você é levado pelo Espírito Santo a dar uma palavra de exortação, ela não é nesse espírito de crítica e muito menos de fofoca, né? De maledicência e coisas desse tipo. Então, está havendo alguma coisa assim, se afasta mesmo, se afasta. Né? Lá no verso 19, ele dá um incentivo para que eles continuem sendo como eram. Homens e mulheres simples, obedientes, porque isso é próprio de crente, né? A vossa obediência é conhecida por todos. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, né? Quantas vezes a gente ouve aquele irmãozinho dizendo, eu sou crente, mas eu não sou bobo, né? E aí começa a tomar atitudes, né, por sua própria conta, né? Ele vai fatalmente cair no laço do diabo. Né? É melhor que você seja simples para o mal. Você não entra nessa malícia, né? Fica simples. E seja sábio, sim, para conhecer as Escrituras e o que Deus quer de você. Sábio para o bem, mas simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, fica tranquilo. Se você for simples diante do Senhor, você vai ser vitorioso. O próprio Jesus vem e esmaga Satanás. E para terminar, irmãos, vem uma doxologia final, né? Paulo sempre termina suas cartas com uma palavra de doxologia final. Nós vimos uma lá em Romanos 11, né? Romanos 11, verso 33. Tremenda, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis os teus caminhos. Que homem que conhece o coração de Deus? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, nós devemos ser simples, reconhecendo que Deus é o Senhor e que o Senhor é Deus. Nós não devemos entrar na artimanha do diabo
que é colocar o homem como o centro do universo, o dominador de tudo. Isso foi a armadilha do diabo, né? Nada disso. Você deve considerar o Senhor de tudo. Esse é o caminho da vitória, é o caminho da sabedoria, da verdadeira sabedoria. A sabedoria que Tiago diz vem lá do alto, né? E vamos ler então as palavras de Paulo aqui para nós encerrarmos no horário certinho. Vamos lá. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês. Aleluias, aleluias. Deus é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Nós somos gentios, já estávamos nos tempos eternos, já guardados para sermos salvos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé. Nós obedecemos a fé, aleluias, entre todas as nações, todos os gentios, todos os povos, a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue adorando ao Senhor com todo o seu coração. Amém. Vamos estar louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele é e pela salvação que Ele nos preparou nos tempos eternos. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém, amém. Que deve
carta, é um livro maravilhoso. E nós podemos ver nesta passagem de Romanos 11, porque tudo é dele, por ele e para ele. Paulo está aqui, pelo Espírito Santo, nos levando a adorar ao Senhor. O que o homem fez lá no Jardim do Éden? O homem aceitou a insinuação do diabo de que ele poderia ser igual a Deus, poderia ser independente de Deus. E aí toda a desgraça veio sobre a raça humana, o pecado, que Romanos descreve tão bem. E essa independência de Deus gerou morte e gerou destruição. E o homem continua nesse mesmo caminho, trilhando caminhos de independência de Deus. Mas graças a Deus que nós podemos, inspirados pelo Espírito Santo, dizer que a Ele seja a glória, o louvor e a honra. Aleluia, porque dele e por Ele e para Ele, aleluia, são todas as coisas. Amém, amém. Nós alcançamos esse entendimento porque somos simples aos olhos do Senhor. Amém. Então Ele nos derramou esse entendimento tão maravilhoso que nos recuperou a posição que Ele tinha no começo para o homem. Nós agora somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus pela sua maravilhosa palavra que nos leva a adorá-lo com entendimento. Amém? Amém. Nós vamos terminar então com uma oração de gratidão a Deus, porque a sua palavra nos leva a um nível que a humanidade nunca vai alcançar. Cada vez mais se afastam de Deus e nós podemos nos aproximar cada dia mais um pouquinho do Senhor. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos ensina coisas maravilhosas e nós podemos saber e podemos cantar e podemos sentir, dizer e viver essa dependência do Senhor, porque tudo vem de ti, é feito por ti e para ti, Senhor. Obrigado, porque nós ganhamos uma vida de verdade, uma vida real, Senhor Deus, que o mundo jamais conhecerá. Mas ajuda-nos, Pai, a levar esta palavra, que muitos ainda sejam quebrantados, ó Pai, e de forma simples alcancem aquilo que o homem perdeu lá no jardim. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa cada vida em sua casa, Pai, que nós possamos depender do Senhor cada dia mais, experimentar mais da tua graça, da tua unção e do teu poder em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam cada dia maiores sobre a vida de cada um dos teus servos, agora e para sempre. Amém, amém, aleluias. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.